Ministro Torquato, é um prazer falar com o senhor, bom dia. Caiu como uma bomba daquelas bem grandonas. Eu gosto de gente de coragem que nem o senhor. A declaração que o senhor deu ao UOL de que o comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro e também deputados estariam aí corrompidos pelo crime organizado. O senhor já vem ensaiando falar coisa parecida com isso há algum tempo. Agora falou abertamente e essa entrevista com o UOL foi impressionante, caiu como uma bomba mesmo. Olha, esse assunto eu falo há 4 ou 5 anos, já como advogado, estudioso, praticante de direito constitucional, direito eleitoral. Outras autoridades, que não vem ao caso mencionar, estão falando também sobre isso. O presidente do TSE não faz segredo disso, e tanto é que nós criamos um grupo de trabalho sob a presidência do presidente do TSE, com a BIM, com a Polícia Federal, Ministério da Justiça, GSI, Ministério da Defesa, para estudar o assunto e evitar ao máximo as suas consequências nas eleições do ano que vem. Essa situação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Civil do Rio de Janeiro é notória, é por todos comentado, não é segredo de ninguém na comunidade de segurança pública, não é? E é um grande desafio do Rio de Janeiro. Por mais que faça o governo federal, por suas entidades civis e militares, por mais que se faça investimento no Rio de Janeiro, este ano nós já gastamos no Rio de Janeiro, o governo federal já gastou 96 milhões de reais para fazer essas operações, dos quais 30 milhões foram doações, foi uma doação para o governo do Rio de Janeiro comprar novas viaturas militares. Então o investimento é muito grande, a decisão política é muito firme. Nós vamos ajudar o Rio de Janeiro até o último dia do governo Michel Temer, nós estamos absolutamente comprometidos com isso, mas há um limite da terra, você me compreenderá muito bem e seus ouvintes também. Quem conhece o Rio de Janeiro é a Polícia Militar, é a Polícia Civil, não somos nós federais, civis e militares. Nós precisamos de uma parceria íntima, da mais absoluta confiança, intimidade operacional, intimidade e inteligência com as forças no Rio de Janeiro. Senão não vai à frente. Agora, o que está acontecendo no Rio é notório, todo carioca sabe disso, a imprensa já publicou. Não é? É preciso que os comandos militares sejam reflexo do mérito da carreira de cada um e não de suas conexões políticas. Hoje você tem fora da Polícia Militar do Rio de Janeiro 2.043 militares. Isso não é possível. Isso é mais que um batalhão. Nós temos mais que um batalhão. 2.000 fora da polícia significa, Datena, 500 policiais a menos nas ruas do Rio de Janeiro por dia, considerado sistema de revezamento e plantão. Então essa que é a zanga cívica que o carioca sabe, o carioca sente, o carioca fala. Eu não falei nada de novo, porque eu falei Rio de Janeiro está sabendo há muito tempo. Nunca foi tão grande a evasão, por exemplo, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Da Civil não deve ser diferente. Muita gente está deixando a polícia. Agora, até que ponto estaria comprometida e até que ponto estaria realmente infiltrado o crime organizado na cadeia de comando das polícias civil e militar do Rio? É aquela história, eu chamado de serviço de inteligência, são as informações obtidas em todo o estado, nas operações. Só na Rocinha você tem uma receita semanal de 10 milhões de reais pelo crime organizado, pelo o gato de Netflix, o gato de TV a cabo, o gato de energia elétrica, o controle da distribuição do bujão de gás, o crime organizado. E isso só é possível com cobertura ilegal, não tão silenciosa, de autoridades policiais. Ninguém faz um comércio desse tamanho, em área tão pequena, fora dos olhos da polícia. Esses policiais envolvidos já estão sendo investigados e podem ser presos? Essa pergunta quem tem que responder é o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o Comando-Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu não sei. Eu recebi de outra autoridade importante da República, não vou dizer quem, mesmo que não me foi autorizado, a mesma informação que o senhor teve agora, e por isso eu não revelei até agora essa informação, que é uma informação de segurança pública, inclusive de segurança nacional. Essa é a grande realidade. Eu não revelei porque não foi me dada a autoridade para revelar. E se não me dão a autoridade nem a quiescência para revelar, eu não revelo. Agora, a mesma informação que o senhor está dando, eu vi de outra figura importante do governo Temer, e essa autoridade me disse ainda mais, né? Que os comandantes militares das Forças Armadas quiseram abandonar a operação no Rio de Janeiro, só não fizeram por uma questão de hierarquia,
porque na realidade não podiam trabalhar nem com a Polícia Civil, nem com a Militar, porque estavam levando esses soldados do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para operações chamadas furadas, inclusive avisando o crime organizado dessas operações. O senhor confirma isso, ministro? Isso é um incidente superado em razão de uma declaração infeliz de autoridades estaduais dizendo que a presença das Forças Armadas e das Forças Civis Federais não tinham a relevância que se imaginava, etc. e tal. Isso aí realmente aconteceu, foi uma surpresa para todos nós, mas já está superado. Estamos todos engajados, nunca deixamos de ficar engajados em razão dessa declaração. A Polícia do Rio estava passando informações erradas para os comandantes das Forças Armadas e também passando informações antecipadas de operações de forças-tarefas dos comandos militares para o crime organizado? Eu diria apenas que as informações confidenciais de planejamento estavam vazando. Eu espero que já não estejam vazando mais. São patentes importantes das forças militares do Rio, da Polícia Militar e delegados ou da Polícia Civil, são figuras importantes da cadeia de comando e tropa e parte da polícia também, envolve tudo dessa sua denúncia, o ministro Torquato? Datena, se você fosse advogado, você ganhava todos os júris, você sabe fazer interrogatório como gente grande. Datena, se não fosse do conhecimento da linha de comando superior, não aconteceria na linha de comando inferior. Quando houve a morte da juíza Patrícia, eu chamei a atenção que quando se mata um juiz, porque o medo era virar a Colômbia naquela época. A Colômbia deixou de ser a Colômbia e nós estamos correndo um risco sério. O medo era virar a Colômbia naquela época. Eu disse assim, olha, não vamos quando se mata um juiz, é grave. Aí depois se descobriu que quem matou foi um batalhão importante do Rio de Janeiro, cujo comandante estava corrompido pelo crime organizado e está preso, inclusive, se já não foi solto, mas está preso. O comandante com vários soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro por ocasião da morte da juíza Patrícia. Não vamos virar uma Colômbia por quê? Porque são diferentes as circunstâncias, Atena, do país, de sociologia. Nós não temos a índole de violência na escala que a Colômbia teve. Não é? Você tem grupos organizados aqui e lá, as dimensões são diferentes e depois você aprende com o que aconteceu antes. Né? A experiência da Colômbia é estudada pelas forças militares e civis do Brasil, por que foi possível, o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado. Mas estamos aprendendo continuamente, observando o que lá aconteceu, para que não se repita aqui. A Operação do Rio de Janeiro, por isso mesmo, é uma grande escola, um grande aprendizado. Se você ver os números, você me pegou de surpresa aqui no carro, senão eu teria os números para lhe passar, não é? De quantidade de munição que está sendo apreendida antes de chegar no Rio. Então, hoje, a criminalidade do Rio de Janeiro está economizando munição. Estão trocando tiro entre os grupos mesmos para garantir o território que tem. Porque já enfrentar a força estatal, a força pública do Estado da União, falta munição. Então, essa nossa tática de 100 hora marcada, com alvo bem escolhido, alvo bem estudado, com emprego adequado de forças, vai surpreender sempre o crime organizado. Eles vão ter que gastar munição para se defender e não estão tendo a reposição nem de armas nem de munição que eles precisam. A primeira grande guerra é de logística e nós estamos começando a ganhar essa guerra. É possível manter o controle das polícias civil e militar do Rio de Janeiro dentro das próprias polícias militar e civil do Rio de Janeiro, ou há possibilidade extrema de intervenção de outras forças, no caso, forças militares nessas polícias? Não há hipótese de intervenção. O Rio de Janeiro tem que consertar a si mesmo. A ajuda, o apoio eventual e transitório está sendo dado. É esse que pode ser feito. Agora, no longo prazo, o Rio de Janeiro tem que consertar o Rio de Janeiro. Por isso que o grande desafio é o primeiro domingo de outubro do ano que vem, quando o Carioca for às urnas e eleger novo governo, nova Assembleia, novos representantes federais, e concentrar autoridade e força onde hoje não existe.
Dessa rede de comando paralelo que pode estar atuando com um crime organizado, tem peixe grande, ministro? Aí, Datena, eu sou obrigado a ficar calado. Digamos que tem linha grande no mar, tem linha grande na água. O que vai pegar, vamos ver depois. Isso está sendo investigado por quem, ministro? Por todas as forças de inteligência, locais e nacionais, e federais. Como já lhe disse, o sucesso depende muito, em larga escala, de uma relação de confiança muito marcante entre o serviço de inteligência, a capacidade de informação da Polícia Militar local, da Polícia Civil local com os agentes federais. Quem conhece o Rio de Janeiro é a Polícia Carioca, Militar e Civil. Eles têm que compartilhar esse conhecimento com as forças federais, civis e militares. Para quem dizia que ia aprender a ser ministro da Justiça, o senhor aprendeu rapidão. E mais do que isso, hoje o contato que o senhor tem com a Polícia Federal lhe traz alguma informação que o senhor fica espantado ou não? Nada do que o senhor já não sabia? Não, uma coisa eu sou do Rio de Janeiro, tenho família lá, morei lá, então você vê as coisas acontecendo, lê a imprensa que é muito engajada lá. Mas uma coisa é você ter notícia de roda social, de roda de colegas que praticam direito criminal, na OAB, essa história. Outra coisa é você ter um documento formal na sua frente vindo de investigadores especializados, excepcionalmente bem especializados, como são os da Polícia Federal, da BIM e da Polícia Rodoviária Federal. Aí, digamos assim, não há choque, mas a surpresa fica um pouquinho mais consubstanciada. O senhor, que contato teria com o secretário Roberto Sá, relacionamento, o senhor e o ministro Jungmann, que estão atuando praticamente juntos, já que o ministro Jungmann se definiu publicamente como mais um delegado de polícia aqui mesmo do que o ministro da Defesa. Qual é o contato que vocês têm hoje com o secretário Roberto Sá? Qual é o grau de relacionamento com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro? O grau de extrema simpatia pessoal, de extrema confiança institucional. Nós nos falamos quase todas as semanas, estivemos juntos recentemente no Acre, tivemos uma boa conversa e falamos sempre o necessário, linha aberta, um tem os telefones pessoais um do outro. O Roberto é extremamente engajado, extremamente competente, veterano, conhece muito bem o Rio de Janeiro, é de carreira um delegado da Polícia Federal, ele tem mais 3 delegados da Polícia Federal trabalhando próximo a ele, mas o desafio é também para ele, como é para o governador Pezão, que é muito engajado, muito interessado, mas eles têm os dois, o governador e o secretário, por mais engajados que sejam, eles têm que romper uma barreira de silêncio e uma barreira de conluio nos meios operacionais do Estado. E há essa barreira? Aquilo tudo nós já conversamos hoje, né? Todos aqueles meios paralelos, ligações, interesses, você vai identificando aqui e ali e vai eliminando, né? O governo do Estado mesmo tem esse esforço. Não faz muito tempo eles prenderam de uma vez só 93 militares daquele batalhão da Polícia Militar em São Gonçalo, depois prenderam mais alguns. Quer dizer, você pode negar que há engajamento forte, necessário, muito importante do próprio governo estadual. Há uma banda boa na Polícia Militar, há uma banda muito boa na Polícia Civil. Eles precisam ser melhor identificados, melhor conhecidos, mais aplaudidos e mais garantidos. Em relação à imprensa do Rio, a colocação que o senhor fez não foi bem entendida. Qual é a colocação que o senhor faz à imprensa do Rio nesse aspecto de tratar sobre os crimes que são realizados no Rio? Divulga bastante, como se diz, é importante que eu faça. A imprensa engajada em qualquer tema é informação, porque o repórter investigativo, você sabe disso, você é repórter investigativo, tem fontes informais que muitas vezes o agente público não pode chegar nela, não deve chegar nela, não consegue chegar nela. Então, o papel da imprensa é muito importante. Todo o sistema, eu mesmo lendo as notícias do Rio de Janeiro com cuidado, você percebe aqui e ali uma informação. Isso, aliás, é uma técnica, né? Todo serviço de informação lê com muito cuidado os bons jornais, no caso o jornal O Globo no Rio, porque não raro, mesmo querendo proteger a fonte, você lendo com cuidado percebe que aquela notícia só é possível se tal qual fato tenha sido conhecido aqui ou ali. Aí você vai atrás também.
Secretário, é óbvio que, pelo que o senhor colocou, investigações estão sendo feitas. É possível que tenhamos notícias importantes no Rio de Janeiro a esse respeito, de se quebrar essa cadeia de comando que existe, essa relação promíscua que existe na sua informação, que é ministro da Justiça, de policiais e políticos com o crime organizado? Esse o nosso trabalho, é essa a nossa busca. Né? E tanto é isso possível que nós somos agora parte de um grupo de trabalho na própria Justiça Eleitoral, convidados pelo presidente do TSE. É importante que haja esse tipo de informação e de esclarecimento. O senhor disse aqui que ficaria difícil, por trâmites legais, a transferência do Sérgio Cabral, do governador, ex-governador do Rio de Janeiro, preso para um presídio federal. E realmente a gente está vendo que isso é difícil. Ele recorreu ao Supremo. Os advogados dele recorreram ao Supremo. E lá na cadeia que ele está, o comandante do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, que aliás foi comandante militar do Sérgio Cabral e o tirou agora do complexo de Jericinó, onde ele já tinha algumas mordomias, inclusive a mulher dele também tinha, e passou ele por uma cadeia que trocou colchão e agora diz que vai inaugurar uma unidade de cinema onde ele está. Isso é um desserviço que se presta ao direito brasileiro, né? À justiça brasileira, não? Eu não conheço esses fatos. O que sei do caso do Sérgio Cabral é que já há autorização para transporte para Campo Grande. Nós temos, como autoridade administrativa, o Ministério da Justiça tem até 30 dias para cumprir a ordem, para dispor dos meios. O que nós resolvemos fazer é aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus, porque estava previsto levar Sérgio Cabral hoje do Rio para Campo Grande. Mas ele pode, nas próximas horas, nos próximos 2, 3 dias, obter essa liminar no Supremo e nós temos que trazê-lo de volta para o Rio. Então, quando fazer o toma lá da cá, vai e volta, nós estamos aguardando nas próximas horas a decisão do Supremo para decidir. Se ele ganhar a liminar, ele vai ficar no Rio. Fica suspensa a ordem do juiz. Se ele perder a liminar, nós fazemos o transporte para Campo Grande. Tudo que é feito com pressa, principalmente investigação e justiça, favorece o criminoso. Ministro Torquato, sempre um prazer falar com o senhor. Alegria minha, Tatiana. Um grande abraço e obrigado pelo seu convite.